Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de Ciências e estamos aqui mais um dia no nosso canal Mais Ciências. O canal Mais Ciências tem como proposta estar servindo de revisão, de apoio para você nos seus estudos de ciência aqui no YouTube, ok? E o nosso tema da nossa aula de hoje é Reino Monera, ou seja, as bactérias. Você está estudando aí ao longo desse tempo seres vivos e você aprendeu que os seres vivos se dividem em reinos, os 5 reinos: reino Monera, reino protista, os fungos, o reino fungi, reino animalia, dos animais, e o reino plantae, que são as plantas. Vamos começar então com o reino Monera. O reino Monera é composto por quem? Pelas bactérias, os seres mais primitivos que existem. Como é uma bactéria? Bactérias são seres unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, e com um tipo de célula chamada célula procarionte. A célula procarionte, normalmente, em ciências, o prefixo pró dá a ideia de primeiro ou de primitivo, ou seja, foi uma primeira célula, uma célula mais antiga, mais primitiva. A célula procarionte, ele é de qual forma? Dá uma olhada aí. Esse é o esquema de uma bactéria, ou seja, você vê que uma bactéria ela é simples, ela tem aí a sua membrana plasmática, tem uma cápsula que a envolve. Repare que o material genético dela é solto no citoplasma, tá vendo aí? Esse material genético solto no citoplasma é uma característica de célula procarionte. Algumas podem ter estruturas que ajudem na locomoção, como essa tem aí um flagelo, e outras não tem. Tem aí o DNA bacteriano, correto? E volte para cá. Então você entendeu que, como característica aí do reino Monera, principal são seres unicelulares e tem a célula procarionte. Vão ter todos o mesmo formatinho? Como você viu ali? Geralmente as pessoas pensam bactéria, uma bolinha. Tem vários formatos, várias formas de bactérias. Dê uma olhada nesse esquema, olha aí. Você vê que tem bactérias redondas, circulares, que a gente chama de cocos, que podem estar solitárias ou em colônias, em agrupamentos de células aí, como você está vendo, estafilococos, streptococcus, esse agrupamento de células. Tem células em formato de bastões, você está vendo aí essa coisa assim, parecendo um bastãozinho mesmo, da mesma forma, tanto unitariamente como em colônia. Tem as em formato de vírgula, que são os vibriões, um bem famoso é o da cólera, causa cólera, que é o vibrião colérico, você está vendo aí. Você vê que os bastões têm umas variaçõezinhas, E temos as que são mais espiraladas, as espiroquetas, esse formato aí de espiral de caderno, assim, são as mais espiraladas, certo? Então você viu que tem formas diferentes de bactérias. Essas bactérias vão ser encontradas nos diferentes ambientes. Nós temos bactérias em ambientes quentes, ambientes frios, solo, ar, gelo. Na Antártica, no solo da Antártica tem bactéria? Tem bactéria. Em beira de vulcão tem bactéria. Temos as bactérias extremófilas, as que vivem em ambientes extremos, em pântanos, temperaturas muito altas. Então as bactérias vão estar em ambientes variadíssimos do nosso planeta e em todo o nosso planeta. Elas vão estar se reproduzindo de qual forma? A bactéria, de um modo geral, ela vai ter uma reprodução chamada assexuada, ou seja, uma reprodução que gera clones, que não vai ter uma troca de material genético, uma troca de DNA, em que ela vai formar um clone dela mesma. O tipo mais, o nome que a gente dá à reprodução das bactérias é a chamada divisão binária, ou cisciparidade. Na divisão binária, essa bactéria ela multiplica, ela duplica o seu material e se divide em duas. Isso vai acontecer de forma rápida, é vantajoso, porque ela não precisa arrumar um parceiro, é rápido. Agora, é a única forma de reprodução de bactérias? Não. As bactérias também se reproduzem de forma sexuada, havendo troca de material genético, a gente chama de conjugação. É formado uma estrutura, um ligamento do citoplasma entre duas bactérias, uma pontezinha chamada de pile, e rola uma troca de material genético. Ou seja, dá uma variabilidade, pode dar uma resistência a algumas bactérias. Algumas bactérias, quando outras morrem, elas absorvem seu material genético e assim elas vão variando, certo? Existem bactérias que são bem resistentes, Esse é um grande temor da ciência, são as chamadas superbactérias. Muitas bactérias elas podem ser eliminadas de forma simples, usando, por exemplo, um álcool 70. O álcool comum, esse de casa assim, que a gente às vezes usa, passa na mão,
muitas vezes ele só vai agir paralisando os micro-organismos. O álcool 70, que geralmente os médicos passam quando você tem um ferimento, para tratar uma cicatriz, uma cirurgia, ele sim, ele consegue causar uma lise, romper a membrana plasmática da bactéria, levando ela à morte. Então, realmente o álcool 70 é mais apropriado. Então tem essas formas. Muitas bactérias morrem em fervura, por isso é recomendado que a gente ferva os alimentos. O leite, por exemplo, é pasteurizado, é levado a uma temperatura altíssima. Agora, tem bactérias que resistem ainda a isso? Existem sim. Essas a gente tem que... são as que causam maior tensão aí para a comunidade científica. A gente entendeu como é a reprodução da bactéria, e aí você se pergunta, tá, a bactéria ela vive do quê? Ela come o quê? As bactérias elas vão comer de tudo. Justamente como elas vivem em ambientes muito variados, elas podem ter alimentações muito variadas também, uma nutrição variada. Então essas são as chamadas heterotróficos. Vão se alimentar de restos de matéria orgânica, restos de células, né? E existem também as cianobactérias que são autotróficas. Autotrófica que produz seu próprio alimento. Como? Fazendo fotossíntese. Existem então bactérias que fazem fotossíntese, mas uma imensa maioria são heterotróficos, como nós. Hétero, diferente. Come alguma coisa, uma outra coisa para sobreviver. É a nutrição. Além disso, como essa bactéria ela precisa de um pouquinho mais para viver, ela, além de comer, ela precisa respirar. Nós temos sim muitas bactérias que respiram, precisam de oxigênio como nós. A gente chama de bactérias aeróbicas, precisam de oxigênio para estar sobrevivendo. É claro que ela não tem as estruturas que nós temos, mas precisa de oxigênio. Já existem bactérias que não precisam, não dependem de oxigênio para sua sobrevivência. São as bactérias anaeróbicas. Inclusive, algumas, o oxigênio faz até mal, podendo levá-las à morte. É respiração. E você, muitas vezes, tem a ideia assim, a bactéria é uma coisa ruim, só faz mal, causa doença, não sei o que. Causa doença? Causam doenças. Exemplos de doenças causadas por bactérias. Me lembra aí. Temos a cólera, temos o tétano, temos aquela que é causada pelas bactérias na urina dos ratos. Lembra? Leptospirose. Temos outras DSTs como sífilis, gonorreia. Temos outras como a coqueluche, algumas variáveis de tuberculose, de meningite, causada por bactérias. Então, pode dar problema? Pode dar problema. Mas é a única missão da bactéria na Terra? De forma nenhuma. A bactéria ela é muito importante para a vida na Terra. Especialmente com a sua função decompositora. Gente, se não existissem bactérias e fungos atuando na decomposição, tudo que já morreu estaria amontoado por aí. O que faz com que os nutrientes voltem para o solo, que os seres vivos sumam com o passar do tempo, são os decompositores. E quem são eles? Bactérias e fungos. Então é muito importante. Além disso, as bactérias elas também são importantes no nosso corpo. Nós temos bactérias que vivem no nosso intestino, produzindo inclusive vitaminas para a gente. Temos bactérias que estão aí na superfície do nosso corpo, impedindo que outras bactérias maléficas, muitas vezes elas se instalem no nosso corpo. Ou seja, não veja a bactéria apenas com um olhar negativo. Bactéria é ruim, causa só doença. Não. Bactérias são muito importantes para o equilíbrio do ambiente, para a manutenção aí do ciclo dos nutrientes, especialmente o ciclo do nitrogênio. Ou seja, tem sim muita importância das bactérias, além das importâncias mais modernas, mais atuais na biotecnologia. Bactérias são utilizadas são alteradas geneticamente para a produção de substâncias, como por exemplo, pessoas que têm diabetes, que precisam de insulina todos os dias, usam insulinas produzidas por bactérias transgênicas, alteradas no laboratório. Ou seja, mostrando para você outras importâncias das bactérias também. Ok? Então ficamos por aqui na nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho!